Meus caros irmãos, prezados amigos, eu quero falar com vocês nessa tarde alguma coisa sobre o que é ser negacionista. Eu quero explicar-lhe o que é aglomeração e eu quero também falar sobre a Igreja Mundial do Poder de Deus. Hoje é dia 18 de março de 2021. Eu diria que a nossa liberdade constitucionalmente garantida de nada vale. A lei, ora a lei. Vamos refletir sobre três questões que têm inquietado o nosso povo. Antes eu quero lembrar vocês o que é que diz o profeta Oséias no capítulo 4, versículo 6. E ele fala bem claro assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. O povo não está dando conta do que está acontecendo. A população, ela está no corredor da morte e eu diria que não tem como escapar, e parece-nos que todos estão achando isto normal. Perde-se a vida por contaminação de um vírus, ou perde-se a vida pela fome, se atender às ordens do senhor governador de São Paulo, que não cessa de alardear que o presidente da República é um negacionista. O que eu vou falar aqui nessa tarde, eu quero deixar bem claro que eu não sou advogado do presidente da República, como também não sou advogado das igrejas e também não sou advogado da Igreja Mundial do Poder de Deus. Mas eu quero falar como cidadão que sou, neste Brasil que eu nasci e neste estado de São Paulo, do qual eu faço parte. Eu quero primeiro começar explicando para vocês o que é negacionismo. Você sabe o que é negacionismo? O governador Dória, em todas as suas falas, ele não deixa de repetir que o presidente da República é um negacionista. Negacionismo é a escolha de negar a realidade como forma de escapar de uma verdade desconfortável. Na ciência, o negacionismo é definido como a rejeição dos conceitos básicos, incontestáveis e apoiados por consenso científico a favor de ideias tanto radicais quanto controversas. Eu quero fazer uma afirmação aqui bastante contundente. O posicionamento do presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro, alegando que o coronavírus é uma gripezinha lá no início da pandemia, foi que ele assim pronunciou, não faz dele um negacionista como se vem apregoando pelo nosso governo do estado de São Paulo. O presidente da República não negou em momento algum a existência do fato, a presença do coronavírus no Brasil
é uma realidade. Apenas e tão somente ele diverge na forma de enfrentá-lo. Enquanto os governadores de pelo menos 19 estados querem enfrentar a pandemia com o fechamento da economia, o senhor presidente da República quer sua abertura, quer a abertura da economia ao mesmo tempo que combate o coronavírus. Se fosse feito desde o início dessa forma, como queria o presidente da República, poderíamos ter mortes, sim, mas não de inanição, não de fome, como estamos tendo agora. A economia aberta geraria recursos para enfrentarmos o vírus sem essa miséria que estamos vendo, pois o povo com inanição fica mais propenso a contrair o coronavírus. A má gestão da pandemia, delegada pelo Supremo Tribunal Federal aos governadores, bisagou a nação em completa miséria, com milhares de empresas quebradas, milhões de desempregos e, o que é pior, a fome. A população está hoje em casa, como querem os governadores. Porém, sem emprego, sem dinheiro e com fome. É isto que todos vocês querem? Se é isto que querem, só me resta dizer-vos bem-vindos à colônia da China. O segundo ponto que eu quero abordar com vocês é sobre a proibição de realização de cultos nos templos, alegando que está havendo aglomeração. O coordenador executivo do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, o senhor João Gabardo, pediu que as pessoas façam suas orações dentro de casa. O procurador Mário Sarrubo também deu uma orientação que proibisse os fiéis de se reunirem para prestarem seus cultos a Deus, para evitar a aglomeração. Você sabe o que é aglomeramento? Segundo o dicionário da língua portuguesa, aglomeração é um ajuntamento, é um agrupamento, é uma acumulação, é uma concentração, é um acúmulo, é um amontoado, é um amontoamento, é um grupo, é um bloco, concentrado, multidão, massa, combinado, grupamento. São inúmeros sinônimos que se aplica a palavra aglomeração. E todas elas têm o mesmo sentido de amontoado, um punhado de gente, como se vê lá na Estação da Luz, como se vê na Estação do Brás, no metrô e dentro dos ônibus. Ali sim está havendo uma aglomeração. Nas igrejas, por força do protocolo firmado com a Municipalidade de São Paulo no ano passado, ficou estabelecido que elas poderiam funcionar com 1/3 da capacidade do templo. Os participantes do culto devem estar com máscaras, ter álcool gel na entrada, durante o culto e na saída do templo. E na entrada do templo deve ter quem faça a verificação da temperatura de cada pessoa e lá dentro do templo manterem o devido distanciamento. As igrejas estavam agindo rigorosamente, cumprindo o protocolo, de forma que não havia aglomeramento algum. Não se tem notícia de que uma só pessoa tenha sido contaminada
dentro do templo, frequentando os cultos como determinou o protocolo. Por que as igrejas têm que ter em seu funcionamento embaraçado, contrariando o que determina a Constituição Federal em seu artigo 19? E eu pergunto mais, e já disse várias vezes isso, por que os pancadões, os amontoados de gente na Estação da Luz, o amontoado de gente no Brás, no metrô e nos ônibus, e que ontem foi mostrado na televisão que os pátios das garagens dos ônibus, elas estão lotadas de ônibus vazios, porque os empresários tiraram-no de circulação para que pudessem ganhar mais, com menos ônibus rodando, menos funcionários trabalhando, menos gasolina gastando, menos pneu rodando, mas sem se importarem com aglomeração, com o amontoado de gente que se forma dentro dos ônibus. Por que o prefeito está deixando que isso seja feito? Ali sim, nos pontos apontados é que tem aglomeração de pessoas, menos dentro dos templos, quando as igrejas se reúnem para cultuar o seu Deus. E o terceiro ponto que eu quero falar com vocês, que aliás nem seria necessário eu falar sobre isso, mas eu quero deixar aqui o meu posicionamento como crente, como membro da Igreja Mundial do Poder de Deus. Nessas últimas semanas, vários vídeos foram postados nas redes sociais atacando as igrejas e mais especificamente a Igreja Mundial do Poder de Deus. Vimos um vídeo feito pelo ex-presidente, visivelmente alcoolizado, afirmando que as igrejas é que são responsáveis pelas mortes. Diz ele que as igrejas deveriam ajudar o povo e não vender feijão para a cura de Covid-19. E essa questão de vender feijão para a cura do Covid-19, o ex-presidente, aquele alcoólatra, ele está atrasado, porque isso já ocorreu há muito tempo atrás. Esse cidadão que fez esta afirmação nunca deve ter entrado em uma igreja evangélica e muito menos na Igreja Mundial do Poder de Deus. Como bem afirmou o apóstolo Valdemiro, a quem eu tenho grande respeito, quando esse cidadão estava com câncer na garganta, ligou pedindo que orasse por ele. O apóstolo deu uma pausa no que estava fazendo e orou por ele. Só que tudo indica, ao que tudo indica, ele foi curado. E a quem ele atribui essa cura? Pelo que eu sei e pelo que eu vi, ele foi curado pelo Senhor Jesus Cristo, sendo que um apóstolo foi apenas um instrumento que Deus usou para abençoá-lo. Também não é verdade que as igrejas ficam lotadas e as pessoas sem máscaras, como ele alegou. Possivelmente pela sua ignorância, desconhece ele o protocolo firmado com o prefeito municipal e que as igrejas estão seguindo rigorosamente. Muito menos é verdade é que o apóstolo vende feijão para a cura de Covid-19. O apóstolo Valdemiro, em momento algum, pôs à venda um grão de feijão para a cura da Covid-19. Também não é verdade um vídeo que foi postado aí por outro crítico da Igreja Mundial, de que
o projeto de vida para o ano de 2021 seria levado no monte e lá haveria uma oração. Para isso, o apóstolo estaria pedindo ofertas de R$1.000, de R$500, de R$200, de R$100. Eu não vou citar o nome desses profanos, porque não farei a fama deles em cima de um besteirol que andam falando. Eu falo do que tenho visto e tenho certeza. Estes inimigos da igreja deveriam ir até o templo e se inteirasse do contexto em que esses fatos se deram ou se dão na Igreja Mundial. Falo isso porque eu sou membro da Igreja Mundial do Poder de Deus. Eu estou lá já há quase ou mais de 10 anos. E eu testemunhei inúmeros milagres de pessoas cancerosas, de pessoas com lepra, de pessoas paralíticas, de pessoas cegas, que foram lá pedir uma oração para o apóstolo Valdemiro, e elas foram curadas. E o apóstolo Valdemiro sempre fez questão de frisar: quem curou você? E a resposta era e foi sempre a mesma: Jesus me curou. O apóstolo Valdemiro sempre faz questão de frisar que os milagres que são feitos não são feitos por ele, e ele não cura ninguém, são feitos em nome de Jesus Cristo. Com relação ao feijão, não foi uma venda prometendo que um feijão que cura da Covid. Em um culto, numa certa manhã, na rua Carneiro Leão, quando o apóstolo estava ouvindo os testemunhos, uma senhora muito simples, pois a Igreja Mundial, embora tenha pessoas cultas e, como dizem, estudadas, tem na sua maioria pessoas humildes que sequer se expressam corretamente. E essa senhora disse que após ter feito a campanha da oferta, em que um feijão foi dado como lembrança, foi curada da Covid-19. Ela não foi curada pelo feijão. Ela foi curada pela fé que ela tem em Jesus Cristo. E Deus honrou a fé daquela mulher, curando-a de uma enfermidade que hoje está aí assolando muita gente. Bastou isto para que a imprensa, sem apurar devidamente os fatos, caiu em cima do apóstolo Valdemiro, e agora esse alcoólatra vem colocar todas as igrejas em um mesmo saco. Também com relação a levar os projetos pessoais das pessoas ao monte, onde seria, como de fato aconteceu, uma oração entregando a Deus aqueles propósitos, ela se deu no mesmo contexto. Ele não levaria o projeto de vida em forma de oração lá no monte só porque a pessoa deu oferta. Quem deu oferta, ele levou o pedido. E quem não deu oferta, ele levou o pedido da mesma forma. Quem quiser dar a oferta, dá. E quem não sentir de dar a oferta, que não dê. E se quiser levar seu projeto em oferta, ele será levado para o monte da mesma forma como se oferta não tivesse. Também o feijão, quem quiser um feijão de lembrança, que leve, independente de ofertar ou não. Todas as igrejas, seja de que credo for, sempre dará alguma coisa aos seus membros ou às pessoas que lá estão, como lembrança ou da sua visita, ou da sua presença,
ou de um voto, ou daquele momento, como forma de dizer muito obrigado. Eu fui contribuinte, eu sou contribuinte esporadicamente da Igreja Renascer, onde também passei longos anos lá com os meus irmãos, e que eu tenho uma dívida de gratidão muito grande para com o apóstolo Estevão Hernandes e a bispa Sônia. E eles dão de presente para quem faz lá o voto do Gideão, um mezuzá para se pregar no portal da porta de entrada da sua casa. Mas aquilo todos nós sabemos que ele é simbólico. Com o mezuzá ou não, se eu estou em perfeita comunhão com Deus e com Jesus Cristo, eu tenho a certeza que Jesus vai estar aqui, na minha casa e no meu lugar, e aqui da minha frente, do meu lado, atrás. Eu não preciso disto para que atraia a presença de Deus, mas sim é uma lembrança, é uma forma de dizer muito obrigado. Eu quero que vocês vejam aqui, atrás de mim, tem uma toalha, se tu uma bênção. Ganhei na Igreja Mundial do Poder de Deus. Dando oferta ou não dando oferta. Estão vendo isto? É um travesseirinho, por sinal muito bonito, mas eu o tenho, independente se dei oferta ou não. Vocês estão vendo isto? É uma toalhinha. Também a ganhei na Igreja Universal, na Igreja Mundial, digo, dando oferta ou não dando oferta. Não tem ela nenhum poder curador se eu passá-la no meu rosto, com o suor ou sem suor dos bispos da Igreja Mundial, porque o que vai surtir o efeito não é isto daqui, mas é a presença de Deus na vida daqueles homens que estão orando e a fé no coração daquele que vai buscar o socorro e que quer a bênção de Deus, a ajuda de Deus, a cura de Deus. Precisa ser muito ignorante para não entender isto. Eu quero dizer também a vocês o seguinte: eu sou o contribuinte da Associação Vitória em Cristo, Associação Vitória em Cristo, dirigida pelo pastor Silas Malafaia, e lá no passado, quando ainda estávamos naqueles áureos tempos das vacas gordas, de vez em quando, ou todos os meses, eu recebia uma carta da AVEC agradecendo pela contribuição, e junto com ela vinha um livro do pastor Silas Malafaia de presente para mim. Era uma forma que o pastor Silas tem e tinha de dizer: olha, muito obrigado pela sua colaboração. E eu recebi muitas vezes carta de agradecimento acompanhada de um livro, de alguma coisa, quer do pastor Silas Malafaia, quer de outros pastores. E não para por aí. Quantas pessoas fazem um voto à Senhora Aparecida? Eu não tenho nada a ver com a Senhora Aparecida, não tenho nada contra nem a favor. Ao contrário, eu tenho a favor, porque ela foi a mãe de Jesus Cristo, e eu faço o que ela manda. Quando ela disse: fazei tudo o que ele vos disser, ela estava dizendo para os serventes que obedecessem ao Senhor Jesus Cristo. E eu ouço o que ela falou como se para mim fosse, e eu obedeço ao Senhor Jesus Cristo. Então eu não tenho nada contra a Senhora Aparecida. E os católicos anualmente vão à Aparecida do Norte,
onde fica a basílica, pagar o seu voto. O irmão desse alcoólatra, desqualificado pela sociedade, é um padre ou um frei. E ele sabe muito bem do que eu estou falando. Se sairmos fora do âmbito da igreja cristã, nós temos aí as religiões de origem africanas ou não, que oferecem oferendas aos seus deuses, a Iemanjá e a outros mais por alguma pretensão. E pagam valores altos por essas oferendas. E daí? E daí? O que eu tenho a ver com a vida deles? Eles façam o que bem entendem, como eu faço o que bem me apraz. Agora, por que não falam nada desses grupos e tem que eleger justamente a Igreja Mundial? Eu quero dizer aos senhores o seguinte: nesse período de um ano para cá, que estamos aí na pandemia, a Igreja Mundial, com seu projeto AMAS, que é o braço social da Igreja Mundial, juntamente com a Igreja Universal do Reino de Deus, com o projeto Mão Amiga, juntamente com a Igreja Renascer em Cristo, com o seu projeto social, juntamente com a Igreja Assembleia de Deus, com os seus projetos sociais, doaram mais de 500 toneladas de alimento para que o povo não morresse de fome. Isso vocês não falam. Esse alcoólatra inveterado não fala. Ele só vai falar que a igreja é culpada pelas mortes. E ele é culpado do quê? Não vou falar do que ele é culpado, porque vocês todos já sabem. Eu quero só, para refrescar a memória de vocês, que eu acredito que hoje é difícil alguém dizer que não leu a Bíblia, pelo menos por curiosidade, ou que já não pararam algum instante diante de um padre ou de um pastor, de um pregador, e ouviram falar da Bíblia. E se prestarem bem atenção, vocês teriam ouvido que os apóstolos, quando Cristo foi ressurreto, e Deus deu-lhes a eles o poder do Espírito Santo, esses homens santos de Deus, por onde eles passavam, a sombra deles curava os enfermos. Mas a sombra deles curava os enfermos? Ah, lógico que não. Curava os enfermos era o Senhor Jesus Cristo, e que aqueles que tinham fé se abrigavam na sombra dos apóstolos e eram curados. E quantos enfermos não pegaram roupas e levavam para que os apóstolos colocassem a mão, porque aquele querido que estava em casa, enfermo, na cama, não podia se levantar para ir até eles, e levavam essas roupas e davam para os doentes usarem, e esses doentes saravam. E eles saravam porque usaram uma roupa que foi abençoada pelos apóstolos, ou perguntam, ou são curados porque o apóstolo Valdemiro limpa seu suor e pega e dá a toalhinha para o fiel? Lógico que não. Eram curados pelo poder de Jesus Cristo, que vendo a fé daquele que está pedindo, este gesto é um gesto de fé, e eles não deixam de ser atendidos, porque a misericórdia de Deus, ela é grande demais e ela se renova a cada manhã. Porque caso ela não fosse grande demais,
essa gente toda que está aí se voltando contra a igreja, eles já teriam sido despedaçados. Creio que já falei o suficiente. Esses críticos da igreja do Senhor Jesus Cristo, seja que nome tiver, que somos nós, os que não rejeitamos e que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, eu quero dizer a vocês que a igreja de Jesus Cristo é a menina dos olhos de Deus. E ai daquele que tocar na menina dos olhos de Deus. Quem mexe com a menina dos olhos de Deus, eu posso afirmar com absoluta certeza, Deus não deixará impune. Podem estar certo disto. Muito cuidado, portanto, quando se referirem à igreja de Jesus Cristo. Pensem nisso. E eu termino dizendo, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe e até uma próxima vez, querendo Deus.